Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui tô eu começando nosso último episódio do Conversa de Vinil dessa temporada. Eu sou a Júlia Salvatore. Eu sou o André Amorim e seja muito, mas muito bem-vindo ao Conversa de Vinil. O videocast que explora a música em seus mais diversos tons. E fala, meu povo, aqui tô eu, uma última vez para abrir o nosso programa, pelo menos por agora, né? Nossa, nem me fale, Ju, é um prazer, indescritível estar aqui. Uma gratidão de pisar mais uma vez nesse nosso estúdio já tão familiar. E então, bora botar o disco pra rodar em mais uma conversa sobre esse universo lindo que é o universo da música, só que com um diferencial, né? Porque esse disco que vai rodar hoje, ele vai marcar o fim da nossa primeira temporada do Conversa de Vinil. E eu vou admitir que eu já tô ficando com saudades. E é com um mix de sentimentos e testes negativos de Covid-19 que esse programa vai deixar saudade. Eu acho que vale uma retrospectivazinha. Vale. Bem rápida, porque no ato eu já nem sei se é fato ou alucinação que o nosso primeiro episódio recebeu o JP. E como o tempo não espera ninguém, o Luigi Sucena também não perdeu tempo, não perdeu o time de estar aqui pro nosso segundo episódio. E não é só isso. Como nesse programa a gente tira a mão do bolso e coloca a mão na massa, o Rafa Monteiro também marcou presença no nosso terceiro episódio. E hoje... hoje o coração bate em disparada para receber a nossa última convidada. Ela que compõe com a alma e colore o mundo com um canto muito suave. Não, palavras não bastam para descrever a vasta trajetória que ela tem, que com a sua poesia, com os seus sentimentos todos, marcou e marca a vida de tantos brasileiros. Mas antes de chamar ela, Ju, eu queria te fazer uma pergunta. Você vai sentir um déjà vuzinho, assim, uma questão com o coração, mas me conta, que música tá passando aí na sua cabeça nesse exato momento? Eu só vou falar que o coração acelera e eu não tô sozinha aqui, porque a gente vai receber nossa convidada e vamos logo, porque tá ficando muito na cara. Então, sem mais nem menos, com você que nos acompanha, a nossa convidada de hoje... Tchê! Seja bem-vinda, Tchê. Obrigada que você tá aqui. Tudo bem, gente? Muito obrigado por ter topado o convite, por estar aqui batendo esse papo com a gente. E eu acho que é legal a gente começar contextualizando um pouco a sua história com a música. Então eu queria saber como foi o seu primeiro contato com a música, como ela entrou na sua vida. Vamos lá. Eu venho de uma família de artistas. Então, a minha avó deu o primeiro beijo na televisão. Isso foi em 1952. Mas ela entrou na Rádio Tupi já muito novinha, assim. Depois fez esse beijo, ficou na TV muitos anos. Minha mãe também, que fez artes plásticas na FAP, sempre ligada muito à arte, mas acabou também caindo no jornalismo. Começou como VJ muito lá atrás, trabalhava nesses bastidores, então as duas me incentivaram muito a seguir carreira, assim. Eu tinha muita dificuldade, não tinha segurança para fazer o que eu faço. Então eu gostava de cantar, gostava de dançar, de atuar, fazia vários cursos, mas acabava não seguindo nenhum, assim. E não queria seguir carreira, assim, tinha medo. E aí demorei bastante, vim fazer faculdade na FAP, acabei cursando Relações Públicas, porque eu achava que não queria fazer uma faculdade de música e ficar... Achava que eu não ia ter chance de emprego, essas coisas que a gente acha, né? Mas aí a minha família encheu bastante meu saco e eu fui cantar. E aí acabei começando a cantar tardiamente. Eu lancei meu primeiro disco já com 29. Mas aí consegui ter essa carreira, assim, que vem até hoje. Estou com 13, 14, 13 anos de carreira. Mas, então, foi meio quase imposto pela família, assim, porque eu gostava, mas eu não tinha coragem, ou ao contrário, né, Mas na maioria dos casos. Também, como a sua família tem essa trajetória de mulheres fortes e mulheres comunicativas, Sim. Muito interessante. Mas, no geral, as famílias não apoiam, né, e as minhas, realmente, as minhas duas falavam, não. Eu falava pra minha avó, vou fazer direito, ela não vai.
E você falou com 29, você lançou o primeiro? É, eu lancei E, meu desculpa a primeiro disco com pergunta, mas 29. hoje você tá com Eu vou quanto? fazer 42. 42, 25 anos. Então, eu cantava antes. Comecei a cantar, inclusive, quando eu fiz faculdade aqui na FAP. Eu tinha um super amigo, Demetrios Lulo, que também segue carreira hoje, que também fazia RP comigo, e a gente começou a cantar nessa época. Então, me deu essa sementinha mesmo quando eu ganhei o FICO, que era o Festival do Objetivo, que foi no colegial, um pouco antes de vir pra cá. Mas então, eu cantava em bar, eu cantava em evento, eu cantava nos eventos da minha avó. Mas eu realmente demorei muito, porque eu demorei muito para compor, assim, eu não queria fazer um disco só de interpretação, como intérprete, então demorou bastante, assim. Não, e é legal porque você tá falando dos seus álbuns, e um dos últimos que você lançou foi o Encontros, né? É. Que teve a participação de vários outros artistas, como a Karina Burr, o Felipe Cato. E eu queria saber um pouco como foi pra você gravar, assim, com tanta gente, esse disco. Então, na verdade, esse disco não foi gravado, ele é uma coletânea de duetos que foram gravados ao longo da minha vida, né? Uau. Então eu não gravei tudo de uma vez. Eu peguei, nessa pandemia, acho que vários artistas fizeram isso, não só os artistas, né? Todos nós fomos limpar HD, fazer faxina, né? E repensar coisas. Não sei vocês são mais jovens, mas os mais velhos com certeza Não, foram mas fazer acho que isso é uma lei humana da pandemia, assim. Quase foi uma força. Então, e aí foi isso. Por que não juntar todos esses duetos, assim, essas parcerias num disco só? Porque quando a gente junta, a gente enxerga melhor, né? Sim. Então foi interessante ver que ao longo dessa carreira, que ainda é uma carreira curta, eu tive encontros muito diferentes, assim, de bolhas muito diferentes. Eu tenho mais ousado, acho, da minha carreira é o David Byrne, que era do Talking Heads, que eu convidei para almoçar em Nova York, foi assim, numa cara de pau. E aí tem, assim, os mais diferentes mesmo, assim, tem Felipe Cato, Dudu Tsuda, que foi meu parceiro lá no começo, tem o Luan Santana, que também fui eu que convenci, as pessoas achavam que era uma questão de gravadora, mas eu mesma liguei. Tem uns menores, uns maiores, e tem essa bagunça, mas foi muito interessante juntar todo mundo num grupo só, assim, numa coletânea só. Acabou também que eu fiz encontros online para lançar E é esse legal projeto. ver como você aparentemente batalhou também para ter essas pessoas, né? Ah, sim, a gente acaba batalhando para quase tudo, né? E dessas pessoas, se eu tenho, sei lá, são 18 faixas, com certeza eu já convidei mais de 50 para ter 18, porque a gente convida muitos, né, para conseguir. Eu ia até você falou de pessoas grandes, pessoas menores, pensando um pouco no que está por trás disso, né, que eu acho que também tem muito do reconhecimento, da fama, de você ser uma figura pública e etc. Eu queria saber, assim, eu sei que muitas vezes podem te colocar num pedestal ou te colocar em um lugar de uma projeção que de repente não é exatamente o que reflete quem você é. Eu não sei se isso te engole ou se você sente que isso te impulsiona. Eu queria saber um pouco dessa relação com o fato de ser alguém conhecido por muita gente e como isso te afeta de dentro para fora, de fora para dentro, e no que você reflete, assim, nas músicas. Eu acho que, na verdade, eu oscilo muito. Tem momentos que eu acho que eu não sou ninguém, tem momentos que eu sou um pouco conhecida. Muito famosa eu não chego a achar que eu sou, assim, e também não sou. Por opções, assim. Outro dia eu me vi lá, teve um momento que eu cheguei no Faustão, no Melhores do Ano, com o Luan Santana e a Ludmilla. Ali seria um lugar que talvez se eu tivesse determinado e batalhado para ir naquela direção, seria um divisor de águas, mas também não foi a minha vontade, assim, eu falei, não sei se eu quero isso, não, acho que eu gosto de ir nos mercados de pijama, entendeu? De buscar minhas filhas na escola de pijama, eu tô sempre de pijama. Então eu gosto dessa liberdade, assim, então é isso, eu tenho uma liberdade, claro que tem um lugar de pessoa pública, mas hoje em dia também eu acho que mudou muito com essa celebridade de rede social, né? É quase como se a gente não fosse famoso, assim, porque você pega, né? Tipo, a farofa da GK lá, GK, quantos milhões ela tem? Sim, mas ela é uma pessoa muito... Então, assim, hoje em dia a celebridade, o famoso, ele mudou muito, assim. Então, isso não chega a ser o mais importante, eu acho.
Você entende? Não é não chega a ser um eu imagino diferencial. que... Não afeta, porque assim, claro, é muito ruim quando alguém tira uma foto sua sem te perguntar. Mas se alguém me reconhece e quer tirar uma foto, não tem problema. Se alguém tira uma foto escondido, assim, atrás, é estranho, mas fala, pede pra eu tirar foto. Mas é uma coisa que acontece, uma vez ou outra, não é assim... E é isso, para as minhas filhas mesmo, eu não sou famosa. Elas acham famosa é a Ariana Grande. Então, na cabeça delas, ela fala, mas você é quase famosa. Eu falo, realmente, eu sou quase famosa. Mas é isso, porque é muito diferente, assim. Elas ficam vendo ouvintes do Spotify. Mas, tem uns eu números acho muito que, maiores, assim, né? o Lollapalooza, as vinhetas da Globo falam um pouquinho diferente, né? Você tem um lado mais divulgado, assim. Não, tem, mas e o que isso muda, entendeu? Não sei o que quer dizer, assim. A questão é se você faz seu trabalho direito e se você tá feliz ou não, assim. Porque às vezes também é isso. Às vezes tem artistas que pegam uma música e ela vira numa rede social, estoura. Isso não quer dizer que a pessoa tenha fã ou não tenha. Pode ser. Tem várias coisas, assim. Então, eu não sei se essa parte do sucesso... Eu quero ter trabalho e dinheiro, claro, para alimentar essa galera. Mas sucesso também, não sei o que chega... Eu acho que o que eu fico me pensando é um pouco dessa questão de egóica quase mesmo, de como... Né, mas eu acho que você já meio que respondeu que é algo que pra você... Eu acho que isso é mais pulverizado com as redes sociais, né? Com a internet. Todo mundo acaba ficando um pouco conhecido de um jeito fácil, rápido, que às vezes dura uma fração de segundo. Então... É efêmero. Eu acho que é isso. Antes, quando a gente começou, as carreiras... Não sei, eu acho que é isso. Hoje, com o crescimento dos influenciadores, né? Dos tiktokers, né? É uma outra... Então, isso tudo muda um pouco, assim. Acho que o que vale mais é a gente... Eu, desde o começo, eu percebi que eu tinha uma carreira mais a longo prazo do que realmente uma coisa assim, um estouro. Mesmo com A Noite, que foi um hit, a minha carreira foi indo a longo prazo, assim. Então, não teve esse grande degrau na carreira. Então, acho que vale mais a pena a gente manter uma carreira a longo prazo, uma constância, para daqui a anos poder olhar para trás, do que ficar preocupada com esse sucesso ou não de alguma coisa. Chega a noite e eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão. Na minha mão, na minha mão. Eu queria aproveitar para não podia deixar de perguntar como que isso impacta, assim... Eu sei que hoje a gente já tem muitos avanços, mas a gente vive ainda numa sociedade machista, falocêntrica, misógina. As palavras que estão muito em alta, mas que têm um significado mais pesado por trás. E como que isso afeta, assim, como que você sente, assim? Você já sofreu algum tipo de... alguma situação muito delicada por ser mulher, alguma ofensa, alguma dúvida do seu talento, do seu trabalho? A gente vai seguir sofrendo isso constantemente, né? É um trabalho muito devagar ainda. Por isso que a gente tem que realmente educar, conversar. Essas crianças que vêm vindo, elas têm outra cabeça já. Ainda bem. Sobre a questão de gênero, sobre várias questões assim, que é muito diferente, assim. Então, eu acho que é uma coisa ainda com anos, assim, ainda de esforço geral, assim. Então, eu acho importante mesmo esse feminismo aflorado, assim, essa coisa quase militante, mas é porque realmente tem muitas situações que a gente tem que deixar mais claro para que em algum momento isso melhore, né? É isso. É uma questão de agenda que não tem vindo mulher? Sim, mas é isso. Às vezes é melhor não fazer, tipo,
Tem coisas que eu já deixei de fazer se eu não tinha tivesse. pelo menos 50-50. Sim. E na sua carreira, você sentiu algum impacto, assim? Não, sempre tem. Mas é isso, acho que é uma questão também nossa, né, das mulheres, da gente também levar esse feminismo e essa sororidade realmente na prática, mais do que na rede social, né, no discurso da rede social. Então é isso, a gente realmente procurar contratar uma amiga. Às vezes é isso, não tem jeito, assim, a gente tem que ir para esse lado, assim. Putz, eu tenho aqui uma pessoa que é muito talentosa, mas vamos dar uma força para uma mulher, vamos procurar realmente na prática ter mais esse apelo mesmo. Mas é isso, claro que eu já sofri um monte de coisa, machistas, e isso, assim, é uma história que ainda vai durar muito, assim. Mas, enfim, não tem... Mas normal, né? A gente tem que ensinar esses próximos, assim. Vocês já são todos mais jovens. Eu vejo aqui que tem um monte de menina. E também não sei se é por causa do curso, né? Eu não lembro como era. Eu fiz relações públicas. Mas é isso. Por exemplo, a gente tem uma... aí dizem, tem uma dificuldade, às vezes, de encontrar equipe. Uhum. Não tem. É só Procura você se tem. Então, muitos eventos hoje em dia... Eles conseguem ter pelo menos metade das mulheres. Muitas vezes são equipes inteiras femininas, o que é muito interessante de fazer. Eu mesma consegui, quando eu fiz meu DVD, que foi em 2019, eu disse que era 10 anos de carreira, toda a minha parte de vídeo era inteira feminina. E por quê? Porque a minha banda já tem um namorado, um irmão, só aí já, sabe? Já tem uma... Então, a minha equipe, ela é meio a meio, porque eu tenho as minhas mulheres na equipe e os meus homens. Mas aí a gente pegou o vídeo e fez inteira feminina, para dar realmente esse balanço, assim. Quando eu fiz o Lollapalooza, eu botei exatamente 50%, 50%. Então a gente estava em 5 homens e 5 mulheres no palco. A Graxa também. A Graxa a gente chama é a equipe, assim. A Graxa também é dividida. Então é uma questão de se esforçar, assim. Não é obrigatório também, mas é uma questão da gente tentar se esforçar e é isso, ensinar essas próximas e a gente, às vezes ensinar as mães, né, também, ou a gente mesmo, assim, da importância de realmente se esforçar para conseguir fazer o que quiser e lutando aí pelos direitos. E você também comentou sobre as suas filhas. Imagino que a sua casa seja um ambiente bastante agradável nesse sentido. Imagino que você tenha uma discussão Que com sentido? elas, né? Não, Agradável. tipo, porque eu acho que é muito o papel que as gerações sejam cada vez mais ensinadas e mais abertas. Eu acho que elas ensinam mais até do que as discussões nas escolas já são muito diferentes, Sim, entre já eles, tá. assim. Já é avançado, né? Mesmo a nossa geração com os nossos pais, eu sinto que... Já tem uma abertura um pouco maior. Mas E eu sinto que das crianças, elas já vêm, assim, com outra uma outra mentalidade. mentalidade, assim. Parece que é um... porque quem meio que coloca essa mentalidade mais fechada vai passando de geração em geração, não? Então é isso, assim, a minha filha, já ouvi ela falando, ai mãe, você é bissexual? Eu falei, sou, acho que todos nós nascemos bissexuais, depois ela, eu também. Aí eu pensei, você ainda não sabe, né? Eu falei, você ainda não é, porque você pode vir a ser, mas você não tem idade para namorar ninguém ainda. Quando você crescer, claro, você... Mas é isso, então é tudo mais... Então é interessante que ela já ache também, porque assim, claro, eu como mãe acho, ela não tem que namorar ninguém, então ela não tem que pensar nisso ainda, porque ela não tá na idade. Vamos por partes. Mas sim, então assim, a questão de não binário, que gênero, então tudo isso é muito mais esclarecido entre eles, assim. Então eu vejo as crianças falando direto sobre o que é a sigla LGBT, eles ficam discutindo e ficam ensinando para o outro. E aí fica... Tem algum homofóbico aqui? Eu escuto de... Mentira, deve ser. É maravilhoso. Tem algum homofóbico aqui? Tipo, quando ela chega no lugar... Que legal que ela já É tem uma essa pergunta que a gente consciência. jamais faria, né? Mas é muito mais clara, Natural. assim. Eu acho que... Eu queria muito fazer essa pergunta, porque vendo um álbum que você lançou, acho que em 2019, o Kudra, né? O Kudra foi em 2020, foi da pandemia. 2020. Eu senti muito esse trabalho com o feminino. E muito com arquétipos do feminino. Então, assim, o Kudra, comparado com o novo single Pacto, que você lançou também, acho que foi agora há pouco, né? Teve videoclipe e tudo. Eu não sei se foi intencional, mas eu vi 2 arquétipos do feminino muito claros, que é o da
o da santa e da prostituta, né? O sagrado e o profano. Sendo que o Kudra, eu acho que tem pela estética, pelos tons, um pouco mais dessa coisa do sagrado, não que seja só isso. E o pacto um pouco mais do profano, que eu acho que são dois lados que prendem muito a gente, mas que também, quando a gente aprende a olhar, libertam. Então, teve essa intenção? Não, mas é um bom ponto, assim. Não teve essa intenção, mas eu acho que foi natural, na verdade, porque o Kudra foi... Essa gestação dele foi durante a pandemia, então uma coisa do isolamento, da casa. Por isso que a gente procurou as roupas claras na cama, a questão das filhas, o tipo de figurino e o tipo, né? As fotos todas, todo o vídeo, assim, é tudo feito em casa. Então ele tinha essa coisa mais realmente acolhedora, assim, desse momento que estávamos todos, claro, com diferenças, mas dentro das casas, assim. E o pacto realmente é uma ruptura, um negócio mais forte, mais visceral mesmo, assim, quase como um renascimento. E todo o processo do pacto também foi diferente mesmo, e a agilidade com que a gente fez tudo aquilo. E então foi uma ótima análise, mas acaba que é isso mesmo, porque a gente tem sempre esses lados, né? A gente tem, sem dúvida, o bom na vida, a gente tentar equilibrar, né? Mas é importante a gente entender os lados também, que não tem um lado nem também de totalmente a produtora e nem de totalmente, você tem que ir sempre equilibrando, assim, porque senão a gente acaba se sobrecarregando. Em ambos os lados, assim. E refletiu esse movimento seu interno também, né? É, o pacto, isso, e além disso teve era uma parceria, né? Uma parceria com o Valmir, que foi forçado a fazer, porque mais ou menos eu conheci o Valmir ao longo da pandemia, que é uma amizade da internet, inclusive, que legal. Que ele já tinha ido para o show. Ele era um fã, mas a gente não se conhecia, a gente se conheceu porque ele fez uma análise do Sweet Jardim, que eu achei muito interessante. E eu falei, olha, ele realmente me entendeu. Eu fui atrás dele, a gente começou a criar uma amizade. E aí ele falou, vamos fazer umas fotos? E aí a gente fez as fotos com a Lê Manzano, que é uma fotógrafa especialista em retratar mulheres nuas. Assim, ela tem essa força, assim. A conta do Instagram dela já foi derrubada 20 vezes, assim, porque realmente ela procura essa força da mulher. E aí a gente fez fotos maravilhosas. E das fotos eu falei, Val, a gente tem as fotos, a capa do single, a gente precisa do single, então vai e faz uma letra. Eu instiguei ele, bota pra fora, assim. Legal. E vamos cantar. Então também veio dessa... Então ele foi e escreveu sobre a separação, o processo dele de separação, assim, na pandemia também, que foi muito forte. Então ele é um processo bem visceral e mais em conjunto também. Naquele dia que eu não quis lembrar, você puxou meu braço e eu parei de respirar. Contou histórias da sua infância, suas inseguranças. Eu chorei feito criança. Ouvindo do seu passado, enquanto o nosso futuro tinha apenas começado. Agora eu tento seguir meus dias sem deixar cair as partes do meu coração quebrado. Hoje eu descumpri o nosso pacto. A gente sempre gosta de fazer uma pergunta aqui, que é o que a gente pode esperar pro ano que vem? Eu vi que agora em dezembro você voltou a fazer show. Qual é o seu planejamento pro ano que vem? Sempre faz essa pergunta e eu nunca respondo nada. Porque, sei lá. Não sabe. Eu tenho um monte de coisa, mas é isso, a gente não sabe nem se vai estar vivo, se não vai estar. Então, eu sei que eu já tô com, né, já tenho uma maturidade, né? Vou fazer 42 em março. Tenho trabalhos a serem lançados. Mas é isso também, não tenho datas, porque eu acho que com essa pandemia, que ainda não acabou, as coisas também, elas podem flutuar, né? Sim. Que bom que flutuam, na verdade. Né? E que tem mesmo, né? A gente tem que ir conforme essa onda, assim, para que todo mundo fique bem, assim.
Mas o que eu posso dizer é, eu tenho uma humildade, assim, que eu acho que isso é uma coisa que eu venho desde sempre, assim. E, talvez pelo, sei lá, meu pai saiu de casa antes de eu nascer, então eu sempre ajudei minha mãe com o dinheiro. Então eu tenho essa humildade de, apesar de cantar, eu nunca falei, não, assim eu não vou, não, eu sempre trabalhei, Mas é bom sempre que fiz as outras coisas. aconteçam de modo orgânico mesmo, Então né? eu aprendi a fazer outros trabalhos, eu sempre aprendo a fazer outros trabalhos. Então nessa pandemia, por exemplo, que eu vi que não ia ter show, eu voltei para a gravação da locução. Eu entrei para o audiolivro, que era uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, como eu tenho meu estúdio, eu tenho meu equipamento, então eu fui e gravei vários livros sozinha. Então eu aprendi, eu paguei meu primeiro disco com locução e jingle de publicidade, mas aí eu entrei, isso lá 12 anos atrás, mas agora eu entrei no audiolivro, que foi super interessante. Legal. Eu adoro ler, então vamos aprender uma profissão nova, assim, que tem a ver com a voz, mas que não é, né? Porque a gente tem que ter essa desenvoltura também de conseguir fazer várias coisas e não só ficar esperando, porque às vezes acontece, a nossa área foi a mais prejudicada, com certeza, ela vai voltar, para alguns artistas já voltou com mais força. Eu, por exemplo, sou uma artista que eu nunca fiz muito show em janeiro, eu não tenho um show tão festivo, então eu não tenho uma agenda cheíssima agora, porque eu nunca teria mesmo assim. Sim. Então é isso, é a gente também saber lidar com as situações assim e ter tranquilidade para ser verdadeiro, assim, e completo. Foi só piscar o olho que o papo chegou no final. E eu queria muito te agradecer por estar aqui, por se juntar a esse coro de artistas que vieram no Conversa de Vinil, né? Nesse trilho sonoro que é o Conversa de Vinil. E a gente vai trilhando junto. E eu acho que vai deixar boas memórias aqui. Obrigada. Que bom. Obrigado gente. por ter topado o convite, por ter contado um pouco da sua história. Foi um prazer, de verdade. Que bom. Muito obrigada pelo convite de vocês. Boa sorte. E vocês são super jovens ainda. Eu sei que parece uma velha falando, mas proporcionalmente eu sou velha comparado a vocês, então eu posso falar. Mas tantas coisas podem acontecer, da faculdade ou não, né? Então o importante é que a gente faça sempre assim e tenha coragem para procurar fazer o que a gente gosta. Porque vai ser difícil de qualquer jeito. Então, pelo menos que a gente goste um pouquinho e vá aprendendo ao longo da vida. E vai fazendo e aprendendo, porque tantas coisas também eu vou aprendendo conforme eu vou fazendo, que não tem outro jeito, a gente não vai aprender antes, né? A gente tem que aprender na prática. Então, parabéns e vida ao longa para o Conversa de Vinil. Muito obrigado, Thier. E eu também queria aproveitar esse momento para agradecer você que nos acompanha por ter compartilhado com a gente esse momento tão especial, que foi a gravação do último episódio da primeira temporada do Conversa de Vinil. Então, meu muito obrigado. E eu sei que esse momento é mais sentimental, é o momento oficial do Chororô, mas não precisa ficar triste, porque pra matar a saudade é só acessar o nosso canal do YouTube e ficar de olho no que aconteceu por aqui no backstage. É isso aí, valeu por tudo. E a gente se vê num futuro incerto, mas um futuro que eu espero ansiosamente que aconteça. Até! E quando chegar